esse irmão cometeu um homicídio enquanto encarnado, porém cumpriu sua pena durante todo o tempo e agora está pronto para continuar a vida. A hora que ele fala isso, o espírito se eleva, o padrão, o espírito que estava o assassino, ele eleva o padrão vibratório, estabiliza. O Jacó está abaladíssimo. A filha dele de novo chega perto e fala: pai, vamos rezar o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Quando isso tudo começa, o Jacó se eleva e aí então o grupo inteiro consegue atravessar aquela ponte e chegar na colônia espiritual. Quando eles chegam na colônia espiritual, então são recebidos, cada um, por aquelas pessoas que lhes são próximas, que já estão no plano espiritual, que precederam o seu retorno ao plano espiritual. E aí, você vê aqui que tem uma espécie de, tipo, como se fosse um rojão, alguma coisa assim, né? Não tem nada a ver com o rojão, né? Mas é a nossa referência, né? Umas lanternas e tal, tem umas músicas tocando, e vocês reparam que vem aí umas crianças volitando. O espírito tem essa capacidade de volitação. Vem essas crianças volitando. E essas crianças, elas vão diretamente para aquela senhora que tem a luz. Essa senhora, enquanto encarnada, foi uma professora que cuidava dos alunos com um carinho para lá daquele carinho habitual. E, inclusive, uma das filhas dela que já tinha desencarnado é uma dessas crianças aí, que vem recebê-la. É claro que isso é uma emoção gigantesca, né? E aí ela vai, cada um aqui nesse momento vai com o seu grupo de queridos e de pessoas que têm algum interesse com você. Bom, o Jacó também encontra aqui, e aqui ele encontra outras pessoas muito importantes para o Espiritismo, que trabalhavam com ele, que eram amigos dele, e vêm recebê-lo aqui na coluna espiritual. Olha que interessante, por isso que o momento do desencarne é um momento muito sério, porque a gente que fica, quer que aquele espírito fique, porque há uma sensação de perda, há uma sensação de nunca mais vamos nos ver. Só que para o espírito aquilo é só uma troca. Quando ele vira essa chave, pessoas igualmente queridas estão do outro lado esperando ele. Ele precisa fazer essa troca. E é o que acontece aqui. Ora, cada vez que isso vai acontecendo, ele vai se reanimando. Ele então vai para uma casa. Bom, pessoal, colônia espiritual, aqui no caso, bem pertinho do umbral. São casas assim como a gente tem aqui, tá? Não tem nada hiperespacial, coisas nada assim. Só que são casas simples, não são casas que ostentam luxo, nada disso. Mas são casas acolhedoras, tem obras de arte, tem quadro na parede, tem piano, tem livro, tem mesa, tem cadeira, tem tudo. Tem Wi-Fi, ó, tem computador, tem tudo. Tem tudo. A diferença é que quando a gente está no plano espiritual, as coisas têm um tom diferente. Inclusive quando ele estava na praia lá atrás, que ele acorda, ele relata no livro, ele fala, o mar ele tem um cheiro diferente, a água tem outra cor, a areia é gostosa, é uma coisa muito legal, porque a visão agora é a visão do espírito e não mais do corpo, porque o corpo dá aquela pesada, né? Aqui ele é recebido por uma senhora que é a dona da casa, que vai acolher ele enquanto ele vai agora se refazer. Ele vai dormir, porque ele está muito cansado, vai ser o primeiro sono dele no plano espiritual. Ai meu Deus, espírito dorme. Sonha. Não, tudo igual, né? A diferença é que agora é um outro nível, outro padrão, mas ele dorme, ele tem, quanto mais adiantado o espírito, menos necessidade de dormir, mas no caso dele, que acabou de desencarnar, obrigatório, tem que descansar, aí ele vai se alimentar, pode ver que ele não tem mais o cordãozinho que liga ele já está totalmente liberto, e aqui ele está conversando, porque ele achava também que quando ele voltasse para o plano espiritual, meu Deus do céu, ele ia chegar lá e ele já ia lembrar das 250 encarnações anteriores dele,
ele ia conhecer todas as pessoas que já tinha conhecido, ia encontrar todas as pessoas que ele já tinha convivido, e eu, peraí, até agora aqui não lembrou de nada ainda. É um processo lento, não tem saltos, a menos que fosse o espírito do quilate do Chico Xavier, daí para cima. No nosso caso, é assim mesmo. Bom, ele se refaz, levanta da cama, vê que ele ainda tem que ser escorado, né, ali agora pela filha dele, pelo irmão, o mentor dele, que está o tempo inteiro com ele. E ele vê esse piano e chama a atenção dele que o piano tem características que o piano que a gente tem aqui não tem. Isso em livros do André Luiz ele conta, porque tem um livro do André Luiz que me falha a memória, o nome, mas eu me lembro da passagem. O André está passando num lugar assim, e ele dentro de uma casa, um corpo espiritual, não é o nosso lar, ele vê um quadro na parede, ele fala, nossa, vocês têm um igual daquele lá sei lá, imagina que é um Picasso, um Renoir, alguma coisa nesse sentido. E aí o mentor adverte, ele fala, não, esse é o original, aquele lá é cópia. O pintor veio aqui, viu isso, voltou e pintou. Então, a ideia é, a gente aqui acha que lá está copiando, muito contrário, né? A gente copia eles, né? E aqui ele vê isso, a filha dele toca o piano, né? E aqui eles falam um pouquinho da importância da arte e como a arte é vista. Por exemplo, ela pega os livros, ela abre os livros, os tipos, eles têm cores, eles têm cheiro, eles têm formas. É uma coisa muito. As notas musicais são percebidas de outra forma. E aí ela fala também de Beethoven, ela toca algumas áreas de Beethoven e fala que Beethoven continua compondo, mas ele já em outra esfera espiritual, não está mais aqui. Bom, aí eles saem pela colônia espiritual. Aqui a gente consegue ver as casas, né? A gente consegue perceber que são casas simples, mas bem espaçosas, tem verde, tem natureza, né? Aquilo está todo o tempo ali entre eles. Ele não vê nenhum comércio, porque ela não há essa necessidade, né? Eles então param aqui na frente de uma escola, e é uma escola para crianças. E ele fala que não há nenhum par aqui na Terra, nem nos países mais desenvolvidos. É muito diferente. E é uma escola que trata as crianças são crianças que desencarnaram crianças. Elas encarnaram e quando desencarnaram ainda eram crianças. Então elas vão para essa escola. As crianças, quando voltam para o plano espiritual, são acolhidas de forma completamente diferente dos adultos. Elas vão para essa escola e dentro dessa escola elas são classificadas por desenvolvimento espiritual e aptidões. Essas são as duas características. As que têm determinadas aptidões vão para cá, outras vão para lá, porque eles vão fazer esse desenvolvimento. E aqui o mentor explica para o André que quando as crianças crescerem, naturalmente, como elas crescem aqui entre nós, elas vão escolher ou reencarnar ou tomar uma forma de uma encarnação anterior e seguir a vida no plano espiritual. Lembrando que toda a vida na erraticidade, toda a vida no plano espiritual é uma vida de preparação para a vida terrestre. Quando a gente está no plano espiritual, desde o momento que a gente desencarna, nosso objetivo é se preparar para a próxima vida. Esse é o ciclo da vida. Bom, aqui ampliando a imagem, a gente vê ali no fundo uma edificação maior, que é uma espécie de centro da colônia. E aí a Marta fala para ele, olha, lá você só pode ir no 29º dia, o 30º dia que você estiver desencarnado. Por enquanto, não pode ir lá. Só ele vê, é um edifício maravilhoso, mas ele não pode, por enquanto, ir até lá. Volta para casa, pode ver que agora muito bem, esse senhor de bigode ali, do bigode branco, né? Ali no fundo parece um Renoir, né? Um Van Gogh, né? Dois estrelados, né? É uma janela, né? Mas você vê que lindo, parece uma pintura, né? E a gente tem aqui ele conversando com os amigos dele, já agora sim, contando coisas que aconteceram, como a
que a gente faz aqui na Terra, normalmente. E aí, como ele já está um pouco melhor, os amigos sugerem que eles deem uma voltinha pelo Rio de Janeiro. E lá vão eles para o Rio de Janeiro. Só que agora, como espíritos desencarnados, desligados do corpo, e aparecem eles lá na orla de Copacabana de novo. Bom, eles são esses três que chegam voando aí. Né? Eles vêm levitando. Né? E o que acontece, ele conta em detalhes no livro como que é o processo de trânsito entre a coluna espiritual e a Terra, a crosta. Né? A coluna espiritual está bem próxima, ainda mais essa que é uma coluna de socorro, ela está bem próxima da Terra, mas é longe. E aqui no caso, ele está amparado pelos amigos que já estão desencarnados há mais tempo, eles trazem ele volitando para cá. Bom, chegam no calçadão, e aí ele consegue ver as pessoas andando ali normalmente, passeando, vai para lá, vem para cá. E o que eu falei lá no começo? Quando você desencarna, não tem mais aquela coisa de eu sou um cara mau, mas pareço um cara bom. Né? Eu faço coisas horríveis em casa, mas quando eu saio eu trato todo mundo muito bem. E todo mundo na rua acha que eu sou o melhor pai do planeta, mas em casa eu desço o sarrafo. Né? Se for assim, o que acontece? Acontece isso. O que acontece aqui? Ele consegue ver os encarnados, esse sujeito aí no meio, com essas duas entidades do lado dele. Ele consegue ver os obsessores realmente montados na pessoa, né? Realmente montados, e ele consegue ver, aqui o ilustrador trouxe somente um quadro disso, né? Mas ele fala no livro que ele consegue ver vários, aliás, a quantidade de desencarnados obsidiando é muito maior do que a dos encarnados. No caso aqui é 2 para 1, né? E você tem uma quantidade ainda dos que estão soltos aí andando, né? E a gente vê, ele fala claramente que ele consegue perceber, pelo tipo de espírito que está perto do desencarnado, que vício que ele tem, sobre qual vício que o desencarnado está batendo. Se é, por exemplo, raiva, ou se é jogo, ou se é sexo, ou se é drogas, e por aí vai. Ele consegue ver, ele consegue diferenciar um do outro. Atrás dele ali, de frente para o mar, tem um outro espírito de luz, bem leve, abraçando o encarnado. Assim, nem tudo é coisa ruim, depende só de como a gente está mentalizando. Então aqui é importante, você vê ali um sujeito passando mal, carrancudo, a gente está vendo aqui encarnado, né? Só o sujeito, né? E o que está perto dele? Pior ainda. Aqui eles vão num centro espírita, assim como esse. Está acontecendo um trabalho de desobsessão, de atendimento, de doutrinação, e ele consegue ali ver o processo, só que agora do lado do plano espiritual. Ele era o doutrinador, assim como esse sujeito que está em pé aqui de vermelho, ali no cantinho. Ele era ele tinha esse papel. E agora ele está do lado dos espíritos. E aí ele conta aqui uma coisa que quem trabalha com o trabalho de desobsessão e mediunidade sabe muito bem, o quanto que a gente atrapalha a vida deles. Porque é muito difícil para os espíritos se comunicarem com a gente. Porque a gente está muito conectado na matéria. Nossos pensamentos são muito difíceis. E não é só meia hora antes do trabalho que você dá uma ligadinha aqui, toma um banhozinho de água de sal e vai para o trabalho. Não é assim. Se o seu comportamento durante a semana, durante a vida não é um comportamento elevado, você dá um trabalhão para os espíritos. Porque eles não, se eles falam, você não escuta nada. Ele passa longe, tem outro canal. Bom, isso aqui fica claro aqui para ele. Inclusive ele vê espíritos que ele doutrinava, só que agora do outro lado. Os espíritos aqui não veem ele, com exceção de um, que consegue... nessa cena eles não veem ele. Nenhum espírito nota ele. E aí fica, bom, como que um espírito não vê o outro espírito? Não vê porque são níveis de vibração diferentes. Né? Inclusive, com certeza, esses espíritos que estão aqui, ele inclusive não vê outros espíritos que estão acima. No mundo espiritual, a hierarquia de desenvolvimento de alma, de espírito, de pureza, vale para valer. Ou seja, é de cima para baixo mesmo. Os espíritos mais evoluídos conseguem navegar nos mundos mais para baixo. De baixo para cima, não dá. Não tem como.
30º dia, ele consegue entrar lá na edificação que tem lá na colônia, e aí ele é saudado por outros espíritos, amigos dele, que desencarnaram antes que ele. Inclusive, ele fica muito constrangido, porque o que acontece quando a gente recebe muitos elogios é que aquilo é até perigoso para a gente, se a gente não conseguir se controlar, porque pode nos envaidecer. Mas ele fica muito emocionado, recebe todo esse amparo, e aqui nesse caso, o que acontece? O Jacó, o que ele mais procura? Ele procura a luz interior dele, que até agora ele não tem. Aquela luz da senhora lá, ele não tem essa luz. E nessa palestra, nesse encontro, ele é mais uma vez lembrado disso. Como que ele vai buscar essa luz? Como que essa luz vai brilhar dentro dele? Essa luz só vai brilhar dentro dele a hora que ele for capaz de perdoar os vossos inimigos,